Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira. Hoje, dia 29 do mês de agosto de 2022, e estamos aqui para mais uma segunda-feira com Deus, estudando aqui a palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais, não é? Eu quero dar boas-vindas a você que está nos acompanhando nessa transmissão, que Deus possa abençoar a sua vida e que hoje seja um momento especial e maravilhoso de Deus para você. Há duas semanas atrás, nós encerramos falando a respeito, na nossa penúltima ministração, aliás, chegamos à questão da completude espiritual, né, como objetivo governante da fé de todos aqueles que foram mencionados, aqueles heróis da fé que foram mencionados na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. E nós falamos aqui na última ministração, abrimos um parêntese para falar um pouco mais a respeito da filiação bíblica, entramos aqui em meandros, né, de muitos textos bíblicos aí importantes, e hoje nós vamos estar dando continuidade, não é? Vamos estar falando das coisas melhores, não é? O nosso foco hoje são as coisas melhores, nós vamos introduzir isso hoje. E nós, é uma pena, mas teremos mais essa ministração e mais duas apenas da carta aos Hebreus, já estamos encerrando. Vamos falar em três segunda-feiras aqui a respeito das coisas melhores que está escrito aqui no livro de Hebreus, que Deus tem coisas melhores para nós, não é? Para que Ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então, hoje vamos estar falando um pouco sobre essas coisas melhores, não é? O texto vai dizer no capítulo 11, não é? Que eles são tornados perfeitos juntamente conosco, né? Por meio das coisas melhores que Deus reservou para nós. Vamos orar, vamos falar com Deus, não é? Vamos buscar a presença dEle para que nos abençoe nesta ministração. Vamos pedir que Ele abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Ele tem para nós. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, damos graças a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedidos. Quero Te louvar pela vida de cada um, ó Deus, dos pastores, líderes e demais irmãos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco nessa transmissão tão maravilhosa. Que o Senhor possa estar, ó Deus, falando ao coração de cada um deles nessa noite e que Teu Espírito Santo esteja levando até eles essa mensagem, Deus, essa mensagem de fortalecimento para que eles possam estar com os olhos fixos nas coisas que são melhores. Tu tens coisas melhores para nós. E muitas vezes perdemos o nosso tempo, Senhor, com coisas desta vida e nos esquecemos que temos uma eternidade, temos todas as conquistas da cruz ao nosso dispor, desse lado e do outro lado da eternidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Continue conosco, ó Deus, e nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu vou ler agora a palavra de Deus, capítulo 12, versículos 1 a 3, da carta de Paulo aos Hebreus, não é? E depois nós vamos ter um momento de louvor, não é? Vamos ter aqui um louvor, não é? E já na sequência vamos estar ministrando aqui o que Deus colocou no meu coração para a gente estar falando dentro dessa primeira parte que faz referência às coisas melhores, né? Vamos então ler os versos 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à destra do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Vamos então ouvir um louvor a Deus e na sequência nós voltamos aqui com a nossa ministração. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado,
eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo, de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, Deus, eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim eu preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Abro mão de tudo, de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei. É tudo para ti, tudo para ti. É tudo para ti, é tudo para ti, tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo, se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo, eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai crescendo em mim. Se for preciso eu chorarei de novo, se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei, eu me consagrarei. Conforme eu vou sumindo, Jesus vai crescendo em mim. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero
Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar falando aqui a respeito desse tema tão maravilhoso, sobre as coisas melhores que Deus tem preparado para nós, não é? Hebreus capítulo 12, versículo 23, fala aí de homens justos ou homens aperfeiçoados, né? Então, através da nossa fé, da nossa confiança em Jesus, nós tornamos aperfeiçoados diante de Deus, né? Então, na verdade, irmãos, o objetivo principal da nossa fé tem que estar focado em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele veio a este mundo e Ele tornou perfeita, não é? A obra da justiça, a justiça que é pela fé, né? Ele suportou a afronta, conforme o texto que lemos, e Ele assentou-se à direita de Deus. E nós, claro que temos Ele como exemplo, e temos os mesmos recursos, né? O mesmo Espírito que pousava sobre Jesus Cristo hoje está sobre cada crente, não é? Está sobre nós, que é o Espírito Santo. Ele foi enviado por Jesus, né? Enviado pelo Pai, né? Jesus disse que ele rogaria o Pai e ele lhes daria outro Consolador para que esteja convosco. Então, esse Consolador que foi enviado pelo Pai, ele está conosco. E é Ele que torna a nossa caminhada uma caminhada perfeita. Nós não somos perfeitos em nós mesmos. Nós somos perfeitos por conta da perfeição de Cristo. Não é? Cristo é o homem perfeito, Ele foi o nosso exemplo, né, de resiliência, Ele foi o nosso exemplo de altruísmo, Ele foi o nosso exemplo em muitas áreas da vida aqui. Ele desprezou, conforme o texto vai dizer, ele não fez caso das afrontas e ele perseverou, independente daquilo que estava a acontecer, dos sofrimentos, das rejeições, dos maltratos, né, da discriminação que ele sofria, não é? Muitos escribas e fariseus da época de Jesus questionavam até mesmo a questão da paternidade de José, não é? Então, havia aí uma série de preconceitos em torno de Jesus. Você vai ver que no caso daquele cego de nascença, não é? Ao fazer referência a Jesus Cristo, eles vão dizer que ele é um pecador. E em outros casos mais, eles vão dizer que Jesus, ele foi nascido na condição de pecado. Então, havia muitas afrontas sobre Cristo, mas ele desprezou todas essas afrontas e assentou-se à destra do trono da majestade. Então, nós hoje, né, temos a missão de levar essa fé mais adiante quanto aos seus resultados, não é? Nós não podemos apenas dizer que cremos em Deus, não é? E dizermos, olha, tenho fé em Jesus, no seu sacrifício, mas nós temos que mostrar o resultado dessa fé também, por meio de uma caminhada que é voltada exclusivamente para as coisas celestiais, com o pensamento da edificação das nossas vidas. Agora, analisando esses versos aqui, nós temos aqui 4 coisas a ser consideradas. Primeiro, nós temos a própria corrida, não é? Esse texto fala de uma carreira. Corramos com paciência a carreira ou a corrida que nos está proposta. Está aqui, o apóstolo Paulo está colocando aqui o cenário de um corredor nas arenas de Roma, não é? Então, o primeiro elemento que temos aqui é a própria corrida. Essa corrida tem um ponto inicial e tem um ponto final, né? Tem o início e tem o final dessa corrida. Então, nós temos uma carreira para correr. Ok? Em segundo lugar, tem aqui os corredores, aqueles que fazem parte desta grande corrida, não é? Desta corrida que começa e termina. Começa quando você entrega a sua vida para Jesus, termina quando você é levado para estar com Ele, ou, né, no caso de alguns, né, que estiverem aqui por ocasião do arrebatamento. E nós temos um terceiro elemento aqui, aliás, que são as testemunhas. O texto vai dizer que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, não é? E por fim nós temos o nosso alvo, o nosso líder, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que devemos estar olhando para ele. Então, antes de prosseguirmos aqui, precisamos
fazer aqui uma pequena correção no que parece ser um possível erro doutrinário aqui, não é? Vamos só colocar as coisas no seu lugar, para que não haja aqui uma má interpretação do próprio texto, não é? O apóstolo Paulo aqui, ele toma o exemplo de um espetáculo, né, numa arena comum, né, que ocorria lá em Roma, não é? E ele toma essa arena onde os competidores corriam como ilustração, não é? Havia o estádio, né, onde as pessoas, onde encerrava aquele ambiente de competição, tinha a pista de corrida e tinha os corredores, né? Tinha também os espectadores e tinha a meta, tinha o alvo, tinha o líder, não é? Agora, isto não significa, e não podemos forçar o texto a dizer isso, porque isso aí seria ir contra toda a escritura, não é? Todo o pensamento escriturístico, né? Mas isso não significa que ele queria que pensássemos que a tão grande nuvem de testemunha, que ele coloca aqui como estando à nossa volta, está interessado em nossas vidas aqui neste mundo. É como que se pudéssemos ter contato, ou eles terem contato, proximidade entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Entenda que esses que são referidos no Antigo Testamento, o texto do capítulo 11 vai dizer, no último verso, no penúltimo verso, que todos eles morreram na fé, e tinha a esperança da promessa. Então, eles não estão lá olhando para a gente, não é? E torcendo por nós, como alguns podem pensar. Então, não vá tomar isso aqui nesse sentido, não é? Não há nada nas Escrituras que sustente essa ideia de que haja qualquer ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? O que nos faz acreditar que não seria nada interessante, né? Pensa neles olhando para nós, não é? Eu, às vezes, fico imaginando, quando estava lendo esse texto, por exemplo, eu comecei a pensar a respeito disso. Pensa se esses homens, lá do Antigo Testamento, de fato pudessem, né, olhar para a gente com a nossa fé vacilante, e eles que enfrentaram situações diversas, né, provas diversas em sua caminhada de fé, e eles não tinham o que nós temos, porque eles olhavam para aquilo que ainda viria, não é? A fé deles se baseava em algo em uma pessoa, ou algo que iria acontecer futuramente. Então, eles morreram na esperança desse grande advento, que era o advento do Messias, que seria a completude de todas as coisas. Nós não. Nós também caminhamos e vivemos pela fé, mas nós temos um exemplo, né? Um exemplo de fé, que é o próprio Cristo. Ele não só é aquele que é o autor, mas ele também é o consumador, não é? Ele não só inicia ou parte dele isso, mas como ele conclui isso, não é? Essa caminhada de fé, se mostrando como o grande exemplo para nós. E outra coisa que temos diferentemente deles é a morada permanente do Espírito Santo. Então, às vezes eu fico pensando, se esses heróis, se eles pudessem ver, claro que não podem, mas se pudessem ver, como eles talvez se sentiriam, né? Coloque no lugar deles, você tendo vivido num tempo muito distante, né, em uma condição crítica, não é? E venceu pela fé, né? Terminou sua jornada, terminou sua carreira como um grande herói, como um grande conquistador. Agora você vê homens nesse mundo que têm tudo a seu dispor, não é verdade? Temos o exemplo de Cristo, temos a obra da cruz já completada, né? Temos aí a manifestação da graça de Deus através da distribuição de dons, essa graça que não só nos aproxima de Deus, conforme está em Tito, né? Que a graça não só nos traz para perto de Deus, mas ela também nos disciplina, e não só nos traz para perto de Deus e nos disciplina, mas como gera uma expectativa celestial dentro de nós. Então, veja bem, o que temos hoje e o que essas pessoas tinham lá no passado. E como nós vivemos hoje e como eles viveram lá atrás. E o que é incrível e maravilhoso, não é incrível no sentido de ser maravilhoso, não é?
é que a Bíblia Sagrada, ela não esconde as falhas desses homens, mas mostra a recuperação deles e mostra como eles terminaram a jornada deles aqui neste mundo em vitória, não é? E a prova disso é Sansão ser aqui colocado na galeria dos heróis da fé, não é? Como um homem que venceu pela fé. Na nossa perspectiva, e eu já vi muitos pregarem isso, não é? Sansão foi um fracasso total. Mas aqui ele aparece como um herói da fé, não é? Ele é colocado nessa galeria aí, não é? No meio desses homens que venceram, né? Que conseguiram marcar a diferença aqui neste mundo. Mas, veja bem, ao invés de pensarmos dessa maneira, de acharmos que essa gente está nos acompanhando, nos vendo de alguma maneira, não é? O apóstolo aqui nos faz pensar nessas pessoas como tendo deixado um testemunho, como um legado de vida. Essas pessoas deixaram os seus exemplos de conquista, os seus exemplos de vida vitoriosa, de altruísmo, não é? De desprendimento. Eles deixaram exemplo para nós de renúncia, como o caso de Abraão, que deixou tudo, renunciou tudo, não é? Como o caso de Moisés, que abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó, para sofrer com o seu povo. Isso é maravilhoso, né? O que é de alguma forma que liga eles a nós é o caminho da fé, é o caminho da vida de fé aqui neste mundo. E a nossa fé, nesse caminho da fé, a nossa fé muitas vezes ela é provada, como a fé deles foi provada, como a fé de Abraão foi provada, no que tange a vida de Isaac. E você vai ver que na perspectiva do ponto de vista escriturístico e do ponto de vista do próprio Deus, como se Abraão tivesse de fato sacrificado o seu filho, não é? Porque a mensagem que encerra aqui nesse texto é de que Abraão acreditava que mesmo, não é? Mesmo que fosse das cinzas, ele levantaria o seu filho, né? E o texto vai dizer que assim pela fé ele o recobrou, não é? Ele o recobrou. Então, da perspectiva bíblica, né? E olhando assim com os olhos espirituais, você vai ver de fato que o Abraão, ele de fato, não é? Não fez o sacrifício em si, mas é como se ele tivesse feito, não é? Porque, na verdade, aquele ato de Abraão é uma representação da ressurreição de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. É como se Isaac tivesse morrido e Abraão o levantasse depois de ter incinerado, depois de ter queimado ele, não é? Então, estas pessoas realmente mostram que em todas as eras, em todos os tempos, não apenas nesta era que estamos vivendo, mas em todos os tempos, a fé tem sido a lei e o fator preponderante. Acreditar, independente das circunstâncias, tem sido o que tem determinado, o que determinou e o que ainda hoje determina, não é, a nossa vitória aqui neste mundo. Então, a fé liga todas as eras. Nós ouvimos aqui na mensagem da festividade, no domingo à noite, o pastor Tiago, com muita propriedade, ele falando a respeito dessa continuidade, né? E do papel secundário de nosso, não é? Como seres humanos, nessa grande proposta de Deus. Então, nós temos que ser fiel em tudo, não é? Como servos, como aqueles que foram chamados para servir a esta grande causa, não é? Temos uma missão, né? Recebemos uma missão e temos que levar essa missão a cabo e depois transferi-la para outros que vão transferir a outros, e assim a obra nunca vai parar. Então, a fé aqui, ela liga todas as eras num único objetivo, que é o objetivo de plenitude, ou seja, de complementação, de complemento. Então, eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, então precisa da junção dos dois para que haja a completude aqui, não é? A completude. Então, bem, esta é uma carreira a ser completada. Esta carreira da fé, esta caminhada da fé, essa jornada da fé. Então, está aqui o primeiro ponto do que eu queria falar, que está exatamente ligado à questão da carreira, da caminhada, não é? E também nós observarmos tudo o que causa fraqueza
né? Tudo que causa fragilidade, tudo que causa interrupção nesta caminhada. O que causa interrupção na nossa caminhada, na continuidade da nossa caminhada? São muitas coisas. E estas coisas, vou falar delas daqui a pouco, elas precisam ser repudiadas. Elas precisam ser colocadas de parte. Porque senão, se não deixarmos o peso, não é? Em algumas versões aparece embaraço, tanto uma como a outra, não é? Está correto, de fato é um peso. Tudo aquilo todo o penduricalho, né, que você vai colocando, vai pendurando no seu espírito, porque o tema aqui é o homem espiritual, não o homem almático, não é? Estamos falando daquelas coisas que vão atando e pesando o nosso espírito, não é? Impedindo o nosso espírito de prosseguir, né? Nós como homens espirituais, de prosseguirmos. Estas coisas precisam ser repudiadas. Observe que o texto vai dizer, livremo-nos de todo o peso. Ou seja, nós temos que desvencilhar, tirar de nós, né? Despir, né? desse fardo pesado. Jesus falou disso em Mateus 11. Vinde a mim, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus estava aqui fazendo referência, eu já disse, volto a repetir, a essa vida cansativa que nós vivemos nela de ter que provar para os outros que nós somos homens de Deus, ou que nós estamos fazendo um excelente trabalho. Essa necessidade de apresentar resultados, apresentar números, não é? Mostrar que batemos a meta, mostrar que, irmão, isso é lá fora no mundo, no comércio. Em termos espirituais, a exigência que se coloca sobre nós é a exigência da fé. A única coisa que Deus espera dos seus dispenseiros é que eles se apresentem como fiéis, que você não venha ser um preguiçoso, que você não venha ser um desleixado, você não venha a ser um pastor relapso, que você venha observar e cuidar bem do rebanho que Deus te confiou, não é? Que você venha instruir o seu rebanho dentro da palavra de Deus, que você não use de subterfúgio humano e nem de pensamentos humanos na construção dessa grande casa de Deus, não é? Foi a ordem que Deus deu para Moisés. Moisés, você vai fazer o tabernáculo, mas olha, observe que você faça conforme tudo que eu te mostrei no monte, ou seja, tire qualquer possibilidade de você colocar o que é seu na construção do tabernáculo, porque você está fazendo algo que representará algo perfeito, não é? Eu volto a dizer novamente, não que Deus tivesse algum tipo de zelo pelo tabernáculo, não é? Porque era apenas tecidos e madeiras e ouro, prata e essas coisas, não é? Eram tudo coisas materiais, mas o cuidado de Deus era com aquilo que aquele tabernáculo representaria, não é? Aquele tabernáculo representaria o próprio Jesus, não é? Que é aquele que veio a este mundo, conforme está em João 1, e montou a sua tenda entre nós, tabernaculou conosco, e vimos a sua glória como a glória do Pai, não é? Então, abandonar ou desvencilhar desses embaraços, ou desse peso que está sobre nós, né? Nós já assinalamos, em algumas ministrações nossas aqui, que no contexto da carta aos Hebreus, esse peso aqui era o sistema legal. Dentro da carta aos Hebreus, esse peso que impedia as pessoas de caminhar, esse fardo pesado, essa proliferação de pensamentos humanos, de ideias e doutrinas de homens, de sistema, de legalismo, que tem sido colocado sobre o povo de Deus, é os embaraços que nos impede de caminhar, é o peso, não é? Jesus vai falar disso, pode colocar para mim, Mateus 23, verso 4, Jesus vai falar algo aqui extraordinário sobre essa questão do peso. E ao se referir aos fariseus, em Mateus 23, versículo 4, escribas e fariseus, ele vai dizer o seguinte, que esses escribas e fariseus, eles atam pesados fardos
e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha que absurdo. Mas é isso que acontece hoje nesse sistema legalista que nós vivemos dentro dele. Isso se refere ao quê? As intermináveis definições e interpretações das leis feitas pelos escribas, ou seja, pelos advogados da lei daquele tempo, que apenas mantêm os homens presos aos fardos de imposições legais. Eles pegavam um mandamento e transformavam ele numa série de preceitos. Dizem que eles guardavam cerca de 613 preceitos. Como lavar a mão antes de comer, como lavar o copo, lavar não sei o quê, como tanta coisa, tanta religiosidade, não é? Então, esse legalismo aqui referido por Paulo na carta aos Hebreus, como sendo o peso ou o embaraço, esse legalismo, que tanto pode ser o legalismo judaico como o legalismo cristão, ninguém consegue se mover livremente com isso, irmão. Ninguém consegue ter uma caminhada vitoriosa, uma caminhada consistente, uma caminhada com bastante perseverança, se não desvencilhar dessas coisas. Uma caminhada efetiva requer que nós deixamos de lado os embaraços, aquilo que nos prende, aquilo que nos puxa para trás. Ninguém consegue andar com isso, irmão. Existem igrejas que eles fecham tanto a porta do céu, que nem os líderes conseguem entrar, ninguém consegue, não é? E eles colocam um fardo pesado sobre os homens. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter disciplina, ter uma vida dedicada, uma vida de santidade, que devemos primar por uma vida diferente diante do Senhor. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que muitas vezes o que pesa sobre nós não é aquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe, porque Ele disse que o fardo dele é leve. O que pesa sobre nós é o legalismo disfarçado de vida com Deus. Essa religiosidade macabra que acaba por nos afastar de Deus ao invés de nos aproximar dEle. É algo terrível isso aí, E outra coisa que prendia aqui, segundo esse texto, deixando todo o peso, ou seja, o embaraço, e ele vai falar também do pecado, o pecado que tão de perto nos assedia, Então, esse pecado que vimos, ele pode representar o formalismo religioso, não é? Essa coisa engessada que existe hoje, que é desprovido de vida. A gente tem que mostrar resultado, a gente tem que mostrar, então não importa como, nós precisamos mostrar resultado. Então, se para isso for preciso inventar coisa, vamos fazê-lo, não é? O que nós estamos vendo hoje, no nosso tempo, de uma forma assim, muito forte, as pessoas inventando um monte de coisa. Por quê? Porque não conseguem ser espirituais e não conseguem formar uma igreja espiritual que olha para as coisas de Deus de uma forma diferente. Então eles precisam inventar coisa, porque a revelação cessou. Querido, a revelação, ela vem, ela não é barata. A revelação, Deus se revelar ao homem exige uma caminhada, uma proximidade, o estar junto, o conhecimento de Deus, um andar com Deus, um viver com Deus, o passar por provas e vencê-las, para que você possa ter os segredos de Deus com você, conforme está no Salmo 25. Não é? Então, o pecado que tão de perto nos rodeia, que já falamos a respeito dele, pode representar o formalismo que é sem vida, e o qual a religião é tão persistente e facilmente susceptível a isso. A vida religiosa, muitas vezes, ela passa por aí. Hoje há muitas invencionices dentro das igrejas, gente. Há muita profecia falsa, muita coisa falsa. Há muitas coisas que estão se fazendo dentro da igreja porque não conseguem entender que o sacrifício de Jesus já foi. E foi perfeito. Não há uma fé verdadeira naquilo que Jesus fez. E a mensagem do pregador é uma mensagem sem vida. E então ele tem que, de alguma forma, tocar as pessoas. E o único lugar que ele consegue tocar, porque nós só conseguimos tocar aí, é a alma das pessoas.
por meio de invencionice, não é? Por meio de visões falsas, revelações falsas. Isso é muito triste, irmãos, é muito triste. Mas esse pecado também, ele pode ser esse formalismo sem vida, que está dentro das igrejas hoje, essa liturgia, que o Espírito Santo não tem vez, não é? O pastor diz para o Espírito Santo, olha, não inventa nada, porque não há lugar. Né? Nós já temos uma agenda completa, nós já temos a liturgia pronta. Se você quiser fazer alguma coisa, estás proibido de fazer. Mas para além disso, que é vazio, é desprovido de vida, né? A aplicação mais ampla disso aqui, né? O peso que está aqui atado e o pecado, pode ser qualquer coisa que tenha a finalidade de nos derrubar. Qualquer coisa que se coloque no nosso caminho, não é? Visto ser o nosso espírito, né? O alvo de Deus, o alvo da plenitude de Deus, porque a plenitude só vai acontecer no espírito, só o homem espiritual vai viver a plenitude, o carnal não consegue viver isso, e nem o natural, o homem espiritual vai viver isso aí, não é? Então, o peso pode ser qualquer coisa que pendure, que seja colocado como entrave ao nosso espírito, ao nosso homem espiritual. Então, todo esse entrave, ele precisa ser removido, para que possamos ter uma caminhada consistente, não é? Então, há muitas coisas que podem atrapalhar a caminhada do cristão, como, por exemplo, a ansiedade, não é? E a sobrecarga espiritual. Hoje nós vivemos num ativismo religioso muito grande, onde se exige muito das pessoas em termos de atividade. Mas qualquer atividade para Deus, sem Deus, não tem valor. Qualquer atividade que tem como objetivo adorar a Deus ou trazer glória para Ele sem a presença dEle, não vai acontecer nada. Então, a presença de Deus é mais importante do que qualquer formalismo religioso. Nós, às vezes, estamos pensando, ansiosos, como vamos fazer ou como vamos deixar de fazer. Ó, irmão, entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida da igreja. Ele está se movendo, a igreja, ela é de Deus. Então, deixe a ansiedade de lado, você, pastor, que às vezes nem dorme, pensando que alguém vai roubar a sua ovelha, acorda em sobressalto de manhã, não é? Com sonhos terríveis. Você sonha que alguém entrou e levou algum membro da sua igreja, alguém está aliciando, né, um membro da sua igreja. Olha, entenda uma coisa, ninguém pode saquear o arraial de Deus, né, sem antes ter que passar por ele, não é? Quem guarda a ovelha, se você for observar, Jesus vai dizer assim, olha, lá no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor, e mais para frente ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas, não é? Ninguém, para entrar e sair, né, as ovelhas para entrar e sair, ou qualquer pessoa para entrar e sair, tem que passar por ele. Ele não só é o pastor, mas como ele é também a própria porta do curral, não é? Então, quem cuida da igreja é Deus, é Jesus. Ele colocou-nos a nós como mordomos, né, como administradores da sua casa. Agora observe, o seu papel como mordomo, o seu papel como administrador, é manter-se fiel, é alimentar bem o seu rebanho, é levantar de madrugada para clamar a Deus pela vida de cada membro da sua igreja. Você faz isso, pastor? Você apresenta os seus membros a Deus todos os dias? Você ora para que Deus os guarde? Você se prepara antes de você subir ao púlpito para pregar? Você dedica tempo do seu dia ou da sua semana em jejum, oração e leitura das Escrituras para você levar um alimento consistente para o seu rebanho? Porque se você fizer isso, eu te garanto que nenhum ladrão vai minar o seu rebanho, vai minar a sua igreja para saquear, seja o que for. O problema nosso que estamos tão ansiosos, estamos tão sobrecarregados, né, espiritualmente falando,
muitas vezes nós não temos aí esse comprometimento, somos preguiçosos, gostamos de dormir até mais tarde, gostamos de férias de vez em quando, de sair. Irmão, Deus colocou uma responsabilidade, Jesus falou, aleluia, lá no Evangelho de João, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem está servindo a Deus, está no caminho do Senhor, não tem férias, você não tem tempo para dar descanso à carne e dizer, relaxa a carne, fique à vontade, ô fulano e tal. Não, em todo momento você tem que estar vigilante, vigilante pela sua própria vida, Você tem que estar vigilante pela sua própria vida, porque senão vai acontecer com você o que está em 1 Coríntios 9, 27. Você vai pregar aos outros e você vai ficar do lado de fora. Você vai ficar reprovado, você vai ser reprovado pelo Senhor, está entendendo? Então, se você não estiver vigilante, você pode ficar reprovado. Primeiro, você tem que estar vigilante por causa da sua pessoa. Depois, por conta do que Hebreus 13 diz, você deve velar pelas almas da sua igreja, como aquele que vai dar conta delas diante de Deus, como aquele que vai prestar conta diante do Senhor naquele dia, por cada um daqueles que Deus colocou debaixo do seu cuidado pastoral. Ser pastor não é viver uma vida leviana. Você não pode viver de uma forma leviana. Você precisa ter mais compromisso com Deus. No jejum, na palavra, na oração. Se tem alguma coisa que está pendurado em você, que está te impedindo de caminhar, você tem que desvencilhar disso. Porque se você não o fizer, isso vai impedir a sua caminhada, não só a sua, mas daqueles que você está guiando, daqueles que você está conduzindo. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, ele vai falar que, referindo-se à figura de um soldado, ele vai falar, olha, aquele que milita, não se embaraça com os negócios dessa vida. Hoje queremos ser pastor e ao mesmo tempo empresário. Queremos ser pastor e ao mesmo tempo estar cuidando das coisas dessa vida. Preocupado como ganhar dinheiro e como fazer isso ou como fazer aquilo. Querido, se você é um homem de Deus chamado pelo Senhor, você precisa acreditar que quem te sustenta é Deus, não é? Eu sei que muitos dos nossos pastores trabalham, mas você não pode deixar que o seu trabalho, ele tome conta do seu tempo com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus, porque senão você vai fazer uma obra meia boca. Você vai fazer um trabalho pela metade, você não vai conseguir fazer bem o seu trabalho. E a Bíblia diz, ai daquele pastor que fizer a minha obra relaxadamente. Viu? Ai daquele pastor que fizer a minha obra relaxadamente. Nós não podemos fazer a obra de Deus de uma forma relaxada. Há uma responsabilidade que foi colocada sobre os nossos ombros e nós amamos. Porque você poderia ter dito não e Deus não te amaria menos. Mas você aceitou, você concordou, você empenhou a sua palavra que você seria fiel. E muitas vezes você não está sendo fiel. E o seu rebanho está sofrendo. O seu povo está sofrendo. Então você tem que tomar cuidado, porque um dia você vai ter que comparecer diante de Deus. E você vai ter que dar conta do seu pastoreio, da sua mordomia. Você vai ter que dar conta, como aqueles homens que receberam os talentos, das oportunidades que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. E lá nesse dia você não vai ter como desculpar-se, porque está tudo escrito diante do Senhor. Está tudo escrito diante dele. Agora veja bem, meus queridos irmãos, voltando aqui a essa questão do pecado, que nos prende, que nos embaraça, que nos impede de caminhar. E eu falei aqui de vários tipos de pecado, como a negligência, como a ansiedade, como as sobrecargas dessa vida, que vão amontoando no nosso espírito e nos impede de caminhar. Eu falei a respeito de tudo isso agora. Na Bíblia, e em especial nessa carta aos Hebreus, existe um remédio para cada uma desses problemas que você está vivendo, não é? Quando você está unido a Cristo e é um só com Cristo, não é? Você vai encontrar o alívio para todo esse
peso que está sobre você. Você precisa abandonar esse peso e esse pecado que te cerca todo dia. Essa falta de fé, essa falta de confiança em Deus. Essa falta de confiança que Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus sustentador, Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Nissi. Ele é o nosso Senhor, Ele é o cara. Aleluia. Então a sua união inclusiva com Cristo, é aí que está o remédio para todos esses problemas, esses males que somos acometidos. Porque a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor tem descanso. Jesus vai falar: vinde a mim todos vós que estáis descansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Jesus vai falar: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em outra passagem está escrito: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, se você está unido a Cristo, estas coisas têm que desaparecer. Se você tem maturidade espiritual, você não pode andar por aí ansioso, você não pode andar por aí desesperado, você não pode andar por aí como alguém que não tem esperança, porque você tem esperança, não é? O escritor aos Hebreus inclusive vai falar: nós que cremos, ele se inclui, não é? Mas o grupo parece não ser grande. Nós que cremos, entramos no descanso. Gente, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que descansar nas promessas do Senhor, descansar naquilo que o Senhor Deus prometeu, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não nos deixa desamparados, minha gente. Ele cuida de nós nos detalhes. Às vezes você nem pensou direito a respeito de uma coisa. Se você está inclusivamente ligado e conectado com Cristo, o pensamento ainda não veio na sua cabeça e Deus já preparou para você. Ele mostrou cuidado em vários aspectos na vida de vários homens de Deus do passado, do Antigo Testamento. Você vai ver como Deus cuidou de cada detalhe, meu irmão, minha irmã. Deus cuidou de tudo. Se você for ver a jornada de Israel, desde a saída da terra do Egito até a entrada em Canaã, os detalhes que Deus cuidou, Deus colocou cada coisa no seu lugar, para que pudesse servir para aquele povo, pudesse servir de sustento e de conforto para aquela gente. Era uma nuvem de dia, era uma coluna de fogo de noite. De dia fazia calor, de noite fazia frio. Deus aquecia-os de noite e os refrescava de dia. Deus armazenou água suficiente no deserto para cerca de 2 milhões de pessoas beber durante 40 anos. Preparou pão do céu para eles comerem durante 40 anos. E muitas outras coisas. Se você for ler o texto da jornada de Israel, desde a saída da terra do Egito até a entrada em Canaã, você vai ver o cuidado de Deus nos detalhes relativamente a esta nação. Ele é o mesmo Deus, meu irmão. Nós não podemos duvidar dele, temos que crer nele, que ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele cuida de você, ele cuida dos seus filhos, ele cuida da sua casa. Você não precisa fazer concessões para que as pessoas fiquem na igreja. Você não precisa abrir e negociar pontos de vistas e doutrinas bíblicas, não é? Você não precisa negociar a fé, negociar os pináculos que sustentam a vida cristã, aquilo que a fé cristã está baseada. Você não precisa negociar esses princípios, porque eles são inegociáveis para pessoas ficar dentro da sua igreja. Basta você ser fiel, estar inclusivamente unido a Cristo, ligado nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, e o meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, ela dá fruto. Meu irmão, se você está inclusivamente ligado em Jesus, não tem jeito, irmão, não tem jeito. É natural que você vai dar fruto.
É natural que você vai dar fruto. Ninguém precisa forçar você para dar fruto. O fruto vai aparecer. O fruto vai simplesmente acontecer. Aleluia. Não é se, é quando. Porque não há o se aqui, não há o condicional aqui. Para quem está ligado em Cristo, Jesus disse: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, se há uma união inclusiva com Jesus, o fruto é natural. O fruto, ele não precisa ser, será que vai acontecer? Não, vai acontecer. Vai acontecer. Deus está no controle das coisas e você precisa compreender isso. Amém? Agora eu pergunto-lhe, o que é que está sobrecarregando o seu espírito para que você não consiga, fazendo com que você não consiga correr ou ter uma caminhada vitoriosa, uma caminhada progressiva, uma caminhada linear? O que tem feito você viver de altos e baixos? Hoje você está lá no topo, você está indo para o céu. Amanhã você já está vendo o fogo do inferno queimando você. O que faz você estar com coragem, determinação e dizer: hoje sim, a partir de agora sim, agora nós vamos enfrentar? Estamos como os discípulos, que dizia para Jesus: Senhor, agora sim nós entendemos. Daí a pouco já estavam desanimados, dizendo: vamos pescar. Ainda bem que Jesus sondava o coração e sabia na alma deles, porque quando eles dizem: Senhor, agora sim, agora sabemos, entendemos todas as coisas, compreendemos tudo agora, capítulo 16, né, do Evangelho de João, agora entendemos todas as coisas. Jesus, vocês entenderam agora? Vocês não entenderam nada, porque daqui a pouco todos vocês vão me deixar, eu vou ficar sozinho, mas deixa eu dizer, eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Às vezes nós achamos: não, agora eu entendi, eu compreendi, agora eu vou em frente, só para descobrir que daqui a pouco nós estamos lá no vale de novo. Mas quando nós temos uma união inclusiva com Jesus, Ele em nós, nós nele, aleluia, não há esse vale aí, irmão, porque quando você está fraco, é aí então que você é forte. Quando você pensa que não vai vencer, é aí exatamente aí que você vai vencer. Quando você acha que você não vai conseguir, é exatamente nesse ponto que a graça de Deus se manifesta e você sai vencedor desta batalha que você está enfrentando. Então veja bem, Deus tem um remédio. Eu pergunto, o que está impedindo a sua caminhada? É o seu emprego? É o que é que está impedindo? Quem é que está te obstruindo? Obstruindo o seu caminho para que você não prossiga. O que está te impedindo de andar? É a família, são os amigos, é a televisão, é a internet, é as redes sociais, é isso que está te impedindo de caminhar. Meu irmão, minha irmã, desvencilhe dessas coisas, deixe o embaraço de lado e abandone o pecado que está te cercando todo dia e corra com paciência a carreira que te está proposta. Há algo em algum lugar na palavra de Deus, não sei qual é a razão que você está parado como está. Não sei o que te levou a desanimar nessa caminhada. Não sei qual é o obstáculo que se colocou à sua frente, que amarrou você de tal maneira que você não consegue andar. Mas eu te garanto, em nome do Senhor, que para a sua pergunta, há uma resposta na Bíblia. Em alguma parte das Escrituras, Deus tem uma palavra para você. Em algum ponto da Bíblia Sagrada, Deus, Ele se revelará a você e falará ao seu coração. Você não pode estar preso, meu irmão. Você é precioso. Irmãos, a Bíblia diz que vai ficar de fora os covardes, os tímidos. Tímido aqui é aquele que sabe fazer e não faz. É aquele que Deus capacitou com dom, mas ele não tem disposição e nem vontade de fazer, como aquele homem que recebeu um talento e disse: não, eu vou enterrá-lo. Você não pode enterrar o talento de Deus que Ele colocou na sua mão. Você vai ter que dar conta dele diante do Senhor. Levante agora em nome de Jesus. Toma posição diante dele para a glória dele.
e assuma o seu papel como homem de Deus que você é, como mulher de Deus que você é. Saia dessa masmorra que você está, saia desta prisão espiritual que você está. Eu ordeno que essas cadeias caiam das suas mãos e você, aleluia, tenha os olhos abertos para Deus. Que os seus olhos se abram para a vida que está diante de você. Ela está passando, a sua vida vai passar de qualquer maneira, meu amigo. Os seus dias vão terminar de qualquer maneira, fazendo ou não fazendo algo para Deus, cumprindo ou não cumprindo a sua missão, a sua vida vai terminar. Agora, se você terminar a sua jornada como alguém que não se envergonhou, como está no capítulo 13 de Hebreus, versículo 13, que saiu a ele, fora do arraial, levando a vergonha da cruz, não olhando para a afronta, desprezando a ignomínia, desprezando aquilo que os homens muitas vezes tentam fazer você barrar. Eu não sei se vocês sabem, mas o maior impedimento para o crescimento do crente, às vezes, é o próprio líder dele, que impede ele de crescer, não ajuda, não contribui. Mas isso não é motivo para você parar. Você precisa continuar, porque Deus tem algo para a sua vida, e um dia você vai ter que dar conta. Sua vida vai passar na mesma, meu querido. Os anos não param, o relógio não para. Está entendendo? A vida vai continuar. Não adianta você tentar parar o relógio e dizer depois eu volto, porque esse depois pode nunca chegar. Esse amanhã pode nunca chegar. A Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como na provocação, onde vossos pais viram os meus sinais, e por 40 anos eles me tentaram e me provaram, e eu disse na minha ira: não entrarão no meu descanso, não entrarão no meu repouso. Não rejeita a voz do Espírito Santo. Eu estou sendo boca de Deus para você nessa noite. Eu estou sendo boca de Deus para despertar você desse sono espiritual, para despertar você dessa sonolência espiritual que você está nela, meu amigo. Você precisa levantar a sua cabeça. O texto diz: o pecado que tão de perto assedia, né? O pecado que permanece ao nosso redor, irmãos, ele não vai embora. Esse pecado, a melhor tradução seria desta palavra, do texto original, seria o pecado que permanece ao nosso redor. Ele não vai sair. Esse assédio para que você viva uma vida à parte de Cristo, ele vai sempre existir. Esse assédio para que você tire os olhos de Jesus e coloque os olhos nas coisas, ele sempre vai existir, sempre vai estar à tua volta, meu amigo. Cabe você fazer o quê? Olhar para Jesus, olhar para Ele. Ele é o seu alvo, olhe firmemente para Ele. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, irmãos, ligado à nossa corrida, pode se referir aqui esse pecado que nos rodeia, vai rodear sempre. E significa o quê? Pode significar, por exemplo, pessoas, ou coisas mesmo, coisas materiais. Pode ser até o seu trabalho. Eu conheço pessoas que são viciadas em trabalho. Eu conheço pessoas que, se eles não trabalharem, eles não se sentem confortável. Ele acha que vão passar fome, vão passar necessidade. O vil pensamento de achar que é você que põe pão na sua mesa. Esse pensamento errado de que você só tem o que tem porque você conquistou. Esse pensamento é carnal, irmão. Ele não é espiritual, porque o espiritual diz outra coisa. Se isso está acontecendo comigo, é pela graça de Deus. Deus me deu saúde, Deus me deu força, Deus me deu um emprego, Deus me guardou, Deus me protegeu. Mesmo quando eu não tinha um salário bom, Ele aumentava a minha renda. Ele tirava a doença de dentro da minha casa. Ele guardava mim em todos os momentos. Ele enviava pessoas à minha porta e batia lá e dizia: fulano, eu vim aqui trazer para você aqui, ó. Então, essas coisas que estão embaraçando a nossa corrida, pode ser pessoas, pode ser coisas que não fazem parte da corrida. Não sei se vocês já viram naquelas corridas, onde as pessoas ficam ali, à margem da pista de corrida,
vibrando ou torcendo para alguém, não é? Mas essas pessoas muitas vezes podem servir de estorvo para aquele que está caminhando, não é? Eles ficam de pé ao lado da pista, atrapalhando quem está correndo. Eles não estão correndo, mas eles estão atrapalhando quem está correndo. Muitas vezes há isso, não é? E essas coisas o escritor aos Hebreus chama de pecado que nos cerca, no sentido de que essas coisas, pessoas e coisas, enfraquecem a nossa fé e retarda o nosso crescimento espiritual. Cresce. E por não crescer, não nos tornamos filho. E por não crescer, nós não chegamos à maturidade, à plenitude daquilo que Deus tem para nós, minha gente. Vamos acordar do sono. Paulo diz aos Efésios: gente, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, disse Paulo no capítulo 4. E Cristo te esclarecerá. Por que você está aí com essa mente anuviada? Em nome de Jesus, acorda cristão, acorda crente, acorda pastor, acorda líder, acorda irmão, irmã, acorda. Desperta em nome de Jesus. Abra os seus olhos espirituais, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Não deixe que nada retarde a sua caminhada, não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada. Oh, aleluia! Eu rogo a você em nome de Jesus, porque pode ser desastroso para a sua vida. E por que não dizer para a sua família, para a sua casa? Eu quero lhe perguntar também, o que há em nossas vidas, o que há na sua vida, nas nossas vidas, que atrapalha o nosso progresso espiritual, que realmente não faz parte da nossa caminhada? Cada um de nós deve responder isso aí. Essa pergunta se relaciona, é uma pergunta subjetiva. Cada um de nós temos aquelas coisas que nos prendem. A palavra do Senhor manda deixar de lado todo embaraço. Todo embaraço. Olha que Jesus lá no capítulo 12 de Lucas, lá nos últimos versos do capítulo 12, você vai ver que algumas pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu despedir do meu pai. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar a minha família, sepultar os meus pais, cuidar deles. Senhor, aí Jesus diz para outra assim: olha, segue-me. Né? Alguém chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus vai dizer: olha, as aves do céu têm ninhos, e as raposas têm covas, mas o Filho de Deus, o filho do homem, não tem onde pousar a cabeça. Eu não tenho onde dormir hoje. Vocês estão entendendo? Então, essa chamada é uma chamada árdua, né? Aquele que diz: deixa eu despedir da minha família primeiro. Jesus falou: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Quanto àquele que queria sepultar o pai, ele disse: olha, deixa os mortos sepultar os mortos, tu vem, tu porém vais e pregue o evangelho. Aleluia. Eu não sei quais são os obstáculos que estão aí à sua volta, mas eles precisam ser colocados de lado. Não fique para trás, irmãos, nessa caminhada. Não seja colocado para trás. A fé é a prova final. Aleluia. A maturidade cristã é adquirida. Aleluia. E é a prova final. Que efeito isto ou aquilo pode causar a sua fé? Será que as coisas dessa vida estão anuviando a sua fé? Porque, queridos, quando nós começamos a andar por vista, né, quando nós olhamos para a nossa conta bancária, ela está gordinha, não é? Quando nós olhamos para o nosso trabalho e sentimos que somos efetivos, ninguém pode nos mandar embora. Quando nós olhamos e conquistamos a nossa casa própria, quando nós quitamos alguma coisa que devíamos, aquela satisfação enganosa de que está tudo bem. Isso são névoa que impede você de ver a verdadeira glória de Deus, a verdadeira Shekinah de Deus. Nunca te dê por satisfeito por ter casa, carro ou dinheiro.
Não te dê por satisfeito por estar tudo bem dentro da sua casa, com a sua família. Não te dê por satisfeito isso aí. Faça igual Davi, eu não darei sono aos meus olhos, não darei descanso à minha alma, e nem sono às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para Deus, enquanto não encontrar um lugar para Deus, para que Ele possa ter um lugar para Ele. Aleluia! Então, o objetivo de cada crente aqui neste mundo é encontrar um lugar para Deus. Agora veja bem, nós temos já a corrida, nós temos o corredor, e nós temos aqueles que é a plateia, que está cercando-nos, e que muitas vezes são estorvos, são aqueles que impedem a nossa caminhada, porque eles se colocam entre nós e a nossa meta, não é? Mas nós temos também o nosso líder, o nosso alvo, o nosso exemplo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o apóstolo Paulo, ele manda aos seus leitores olharem para Jesus, o autor, aleluia, o autor e consumador da nossa fé, na verdade ele diz mais do que está mostrado aqui nesse texto. As traduções da Bíblia, elas não conseguem passar o que está de fato no texto original. É mais do que isso, não é? Em primeiro lugar, é chamada a nossa atenção para olharmos para além, né? Olharmos para além, para Jesus que está adiante. Nós estamos cercados por um monte de testemunho, um monte de gente aqui. Mas a ordem é para você olhar para além da multidão. Olhar para além de tudo que está à sua volta. Olhar para além de tudo aquilo que quer te embaraçar. Olhar para além de tudo aquilo que quer prender você. Olhar para além, olhar para Jesus. Amém? Então, o capítulo 11, verso 26 do livro de Hebreus, lá está escrito que Moisés olhou para além. Coloca o 11, 26. Ele, Moisés, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque o quê? Ele contemplava a recompensa, ou seja, ele olhava para além. Ele contemplava a recompensa, gente. Oh, aleluia! Às vezes eu estou orando e Deus me visita. Ele fala comigo. E eu começo a ver, a desfrutar dessa comunhão com Jesus. E aí eu começo a imaginar, passa um filme na minha cabeça. Se aqui é tão gostoso. Aleluia. Eu me lembrei agora de um hino da harpa, que diz: quão glorioso cristão é pensares, na cidade que não tem igual, onde os muros são de furo jaspe, e a rua de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, ver se há triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. E ele vai dizer, numa parte de cima, vai dizer assim: se o pensar é glorioso, imagina o viver lá. Aleluia. Alabachuriande cantas nebe. Irmão, se é glorioso pensar, e às vezes eu penso, como será aquele dia glorioso? Aleluia. Se só de pensar a minha alma quer ir embora desse mundo, se só de pensar o meu desejo é partir e estar com o Senhor, se só de pensar tudo nessa vida não faz sentido, tudo perde o sentido. Bens materiais, família, tudo nessa vida é nada em comparado, aleluia, às riquezas gloriosas que nos aguarda ao chegarmos ali, ao completarmos a jornada. Aleluia. Moisés, ele olhava para a recompensa, ele olhava para aquilo que estava à frente dele, aleluia. Ele olhava para Jesus. Esse é um título da encarnação, da vida terrena. E o uso desse título aqui indica, como nas outras palavras também desse livro, que esta carreira de fé foi retomada e completada naquele que de todas as maneiras foi tentado, como está aqui no livro de Hebreus.
todas as maneiras foi tentado, a nossa semelhança, mas nunca pecou. Aleluia. Ele nunca pecou. Um homem, ele viveu, Cristo como homem, ele viveu na completa dependência de Deus, nunca empregando a sua divindade para o seu próprio benefício. Ele percorreu triunfantemente a carreira da fé aqui neste mundo. Nunca usou a divindade para se livrar, seja do que for. Aleluia. Assim como ele fez isso pelo mesmo Espírito eterno, que foi dado a cada um de nós. Jesus venceu tudo pelo Espírito Santo que estava sobre ele. Pedro vai dizer isso em Atos 10. O Espírito estava sobre ele. Oh, aleluia. O próprio Jesus vai dizer, lendo o profeta Isaías, vai dizer: esta palavra cumpriu aos vossos olhos. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Aleluia, glórias a Deus. Isto mostra que viver uma vida de fé é possível. É possível. Aleluia, principalmente se nós olharmos para Ele. No momento de crise, no momento de aflição, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Ele, para o sofrimento dele que Ele venceu. Quantas vezes eu estou passando por lutas, perseguições, dificuldade. E eu vou para o meu Jesus e digo: Senhor, o Senhor me entende. O Senhor entende o que eu estou sentindo nesse dia. Porque o Senhor viveu isso, o Senhor foi desprezado, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi maltratado, o Senhor foi tratado com desprezo. Não te compreenderam. Senhor, me dá força para que assim como tu venceste, eu também possa vencer. E eu olho para Ele. E de repente, aleluia, o meu ser transborda de gozo e de alegria. E esses males da vida vão embora no nome de Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Observe que não existe a palavra nossa fé. Algumas versões traz autor e consumador da nossa fé. Não é autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Aleluia, aleluia. O artigo aqui encerra o sujeito. Da única fé que conta, da única fé que é verdadeira, da única fé que os líderes e os homens lá do passado viveram por ela, da única fé que cada crente que entregou sua vida aqui neste mundo viveram por ela, da única fé que aqueles que neste mundo vivem na esperança da glória permanece nela. Literalmente, Jesus é o líder da fé. Esta palavra é a mesma palavra que está no capítulo 2, versículo 10. Lá está escrito: aperfeiçoar o príncipe da salvação deles através do sofrimento. Aperfeiçoar através dos sofrimentos. Os sofrimentos dele tornou-lhe perfeito. E o que leva-nos à maturidade é o quê? São os sofrimentos, minha gente. Aleluias. E isso nos traz de volta a nossa palavra perfeito, que tem a ver com completo. Aquele que foi tornado completo ao longo do mesmo caminho de fé que nós estamos trilhando hoje. Aleluia, que nós somos chamados a percorrer. Ele triunfou nesse mesmo caminho que a gente está pisando nele hoje. Aleluia, Ele é o nosso perfeito e somos perfeitos nele. Aleluia, aquele que nos torna completo é Ele, porque Ele venceu, irmãos. A gente às vezes fracassa, mas Ele venceu. Nele está o caminho de fé. Nele foi sinalizado para nós, aleluia, indicando a completude. Aonde está? Está nele, está em Jesus, minha gente. Não está numa placa de uma igreja, não está numa denominação, não está numa nomenclatura qualquer deste mundo. A completude está em Jesus. Ele é a plenitude de tudo em todos. Agora então, irmãos, a exortação tão cheia de doutrina que temos aqui é que se olharmos para o caminho, ou para as dificuldades, ou para nós mesmos, e nos ocuparmos com isso, não conseguiremos terminar o percurso. Vamos parar no meio do caminho, não vamos continuar. Todas as pessoas que estão paradas hoje, eles pararam porque olharam aquilo que estava à volta, olharam para os problemas, olharam para as circunstâncias, e por isso pararam. Todos aqueles que continuaram e continuam, eles estão com os olhos colocados em Jesus. E mesmo se o fizermos,
Se nós continuarmos com os nossos olhos nas coisas, nós seremos lentos, a nossa caminhada será irregular, ora em cima, ora embaixo, e sempre vagarosamente, né? Então, o ponto focal da fé está exatamente aqui. O que é? Nós ligarmos por meio da fé a Jesus. Olha a conexão, olhando para Jesus, a nossa conexão e o nosso exemplo é Cristo. Olha o ponto de mirada que você tem que ter. Aleluia. A sua mirada, ela tem que estar em Jesus. E aí você conecta-se com Ele. Ele chegou e triunfou. Aleluia. Oh, Ramantui de Comanai. Ele disse para os seus discípulos, lá no capítulo 16. Aleluia, verso 33 de João, ele diz, olha, eu tenho dito estas coisas, para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas animem, porque eu venci o mundo. Toda hora que eu penso nas dificuldades, eu vejo Jesus levantando, aleluia, uma placa lá na frente dizendo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, eu venci o assédio, eu venci as propostas, eu venci a proposta de um caminho alternativo, quando o diabo diz, olha, se tu quer, eu te dou tudo isso, se você prostrar e me adorar, vamos largar esse negócio de cruz para um lado, vamos abrir aqui um atalho, e você vai prostrar e vai me adorar, e tudo que você quer eu te dou de mão beijada para ti. Jesus disse, não, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a eles darás culto. Aleluia. Para quem está em Cristo não há atalho, irmão. Há um caminho para prosseguir, e lá na frente está Jesus, com braços abertos, escrito vencedor, aleluia, Ele venceu, e se nós olharmos para Ele, nós vamos vencer também, aleluia, nós vamos compartilhar do seu triunfo, aleluia, isso não é algo abstrato, isso não é algo psicológico, isso não é uma utopia, não, senhores, isso é uma realidade, isso é uma verdade, aleluia. Isso não é uma coisa qualquer, isso é uma pessoa, ele foi um homem como eu e você, viveu neste mundo aqui, ó. Passou pelas paixões, em tudo ele foi tentado, diz o texto sagrado de Hebreus, mas sem pecado, ele venceu, é uma pessoa, ele venceu, e nós temos ele como exemplo de vitória, aleluia, e aí é isso que vamos fazer. Aleluia. O Espírito Santo estava sobre ele, disse Pedro lá na casa de Cornélio. O mesmo Espírito está sobre nós. Aleluia. Observe que quando o apóstolo chega na bênção apostólica aqui desse livro, dessa epístola, capítulo 13, versículo 20, coloque para mim, Vini, por favor. Ele vai usar algo interessante aqui, ele vai usar a palavra, o Deus de paz vos aperfeiçoe, ou vos torne completo. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, próximo verso, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Ficamos por aqui, irmãos, mas com uma observação eu quero deixar vocês desta vez. Uma fé firmada em Jesus e em sua personificação, na personificação de uma obra perfeita aqui neste mundo, é a base sobre a qual o Deus da paz nos torna perfeito. A nossa perfeição, ela só é possível por meio por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Olhemos para Ele, meu querido. Meu querido, você que está desanimado, olhe para Jesus. Você que está decepcionado com o seu líder, olhe para Jesus. Você que está decepcionado com um amigo, com a esposa, com o marido, com o filho, olhe para Jesus. Você que está decepcionado com o patrão, com o seu empregado, olhe para Jesus. Você que está decepcionado porque você trabalha igual um maluco para conseguir
ganhar dinheiro para colocar dentro de casa. Por mais que você ganha, não tem nada. No final do mês você passa apertado, conta as moedas para conseguir vencer o mês. Você que está cansado de tentar fazer o malabarismo da vida para sobreviver nesse tempo, olhe, por favor, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para Ele, você vai ver, aleluia, a obra começar a ficar completa na vida do seu filho. Você vai ver o seu filho vindo para Deus. Você vai ver Deus mudando o coração da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Você vai ver, aleluia, Deus esticando o seu salário. Aquele salário que dava só para 15 dias ou 20 dias, que você tinha que fazer um esforço para chegar no final do mês, ele vai vencer o mês e vai sobrar para o mês seguinte. Eu estou falando diante do Senhor. Se você olhar para Jesus e cuidar das coisas dele, ele vai cuidar dos seus interesses, ele vai cuidar daquilo que é o que te preocupa, você vai colocar sobre ele a sua ansiedade. Ele prometeu de cuidar de vocês. Tomai, aleluia, coloque sobre mim as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, é Ele que cuida de nós. Pastor, quem cuida do seu rebanho é Deus. Quem cuida do seu rebanho é Deus. Seja fiel, pregue a palavra, ensine o evangelho puro e genuíno, quebrante-se diante de Deus, ore pelos seus membros um a um, para que Deus os guarde. Oh, aleluia, eu pastorei uma igreja grande, onde eu não sei o nome de todo mundo, mas eu vou lá no grupo da igreja, e um por um deles eu vou apresentando diante do Senhor, todos eles. Alguns eu tenho mais afinidade, outros menos, não é porque a igreja é grande, tem muitas pessoas, e eu costumo dizer que um pastor consegue cuidar bem de 100 pessoas, 30 famílias, não é? Mais que isso se torna algo difícil, mas a igreja cresceu, e eu sou pastor desta igreja, e cada membro desta igreja, é responsabilidade minha, de cuidar deles, de orar por eles, de zelar por eles. Paulo diz, quem de vós que padece que eu não padeço junto? Quem de vós que entristece que eu não entristeço junto? Quem de vós que se alegra que eu não vou celebrar junto? Aleluia, aleluia. Aleluia. Que esse seja o nosso compromisso, pastor, de cuidar do nosso rebanho, com dedicação, com amor, para a glória de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor eterno Deus, soberano Pai que está nos céus, eu te dou graças, Senhor, por esta palavra, e por tudo que nós falamos aqui nesta noite, nessa ministração, ó Deus, especial. E eu quero pedir a Ti que visite os Teus filhos e filhas, cada um que participou, ó Deus eterno, dessa transmissão, que o Teu Espírito Santo cuide de cada um deles. Aqueles que vão ver mais tarde esse vídeo, que o Senhor também cuide. Eu peço a Tua bênção, a Tua proteção sobre todos eles. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Nos ajude a ser melhores crentes, melhores pastores, melhores líderes. Nos ajuda, Deus, sermos melhores pais, irmãos, filhos. Nos ajuda, Senhor. Aleluia, pois Tu és o nosso exemplo, o exemplo que devemos seguir. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amigo. Deus esteja contigo e com a sua casa. Tenha uma noite descansada e que Deus continue consigo. Amém, amém.